Boa noite. Hoje eu e a Gabriela vamos apresentar o trabalho sobre mudanças climáticas. Vamos começar pelo tema tempo e clima. Qual a diferença entre esses dois conceitos? O tempo seria aquela mudança espontânea que acontece durante o dia. Vamos supor que está muito calor e do nada fica muito frio. Então, o tempo seria isso. Agora, o clima seria referente àquelas variações das características climáticas de cada região, como o clima equatorial, tropical, semiárido e entre outros. Podemos também relacionar com esses dois conceitos a variação climática, que seria a variabilidade climática. Ela se refere à variação do clima em escalas temporais e espaciais. E ela pode ter duas causas: os processos internos e os processos externos. Os internos seriam aqueles processos naturais que acontecem pela natureza mesmo. O causador é a natureza. E os externos seriam os causadores pelas ações humanas. Aqueles processos que os humanos causam, como as indústrias, automóveis e demais coisas. O tempo é uma condição instantânea, igual eu tinha dito, e aqui eu trouxe uma imagem para exemplificar. Provavelmente estava um tempo quente e do nada surgem essas nuvens pretas representando chuva, né? E o clima seria isso, ó, a divisão do mapa em equatorial, tropical, semiárido, subtropical, tropical, litorâneo e tropical de altitude. São os climas do Brasil e tem os climas também de outros países. Com isso, tem o balanço de energia, né? Essa variação do clima, do tempo, traz esse balanço da energia. E os fatores são os gases de efeito estufa, que gera, né? O efeito estufa gera esses gases. Os aerosóis, mais as nuvens. O albedo, que seria a radiação solar emitida pelo Sol. E a atividade solar, que seria quando o Sol fica mais forte, né? E com isso, a gente pode lembrar que o carbono está presente muito em todos esses fatores, como o CO2, CH4, a biomassa, o black carbon, que é a fumaça, aquela fumaça escura, preta, despejada pelas indústrias. Então, assim, o carbono é um poluente muito forte e ele está presente em quase todos os fatores que causam esse balanço na energia da Terra. Um dos efeitos que a gente tem, né, é o efeito estufa, que ele naturalmente, aquele efeito estufa que é natural de acontecer, ele é importantíssimo, porque ele ajuda na sobrevivência do ser humano, ele mantém a Terra mais quente, não deixa ela ficar tão fria. Só que aí, com as atividades humanas e os processos feitos pelos humanos, esse efeito estufa foi ficando mais intenso e foi começando a fazer mal, porque esquenta demais e emitir esses gases. E o que seria esse efeito estufa? A gente tem uma relação com a radiação solar e a radiação da Terra, né? E no textinho fala sobre isso. Antigamente, achava-se que o fenômeno observado na atmosfera era o mesmo que era responsável pelas temperaturas mais altas dentro de uma estufa. Mas atualmente sabe-se que o interior da estufa é mais quente do que o exterior, devido à dificuldade que o ar quente de dentro tem de se misturar com o ar frio de fora. E é basicamente o mesmo conceito para efeito estufa.
o ar quente tem dificuldade de se misturar com o ar frio. Então ele fica preso ali, como se fosse uma camada na terra. E isso que causa como que fala? Esse grande prejuízo para a saúde humana e para a natureza, pois aquela camada de ar estando presa ali, ela absorve as radiações da Terra e emite elas. E com isso, a gente tem o efeito estufa, os gases que é causado por ele. E esses gases é o conceito que eu acabei de falar, que ele absorve a energia, a radiação, né, da superfície da Terra, não a radiação solar, porque ele fica preso ali, né? E agora minha amiga vai falar um pouco mais sobre os gases, os principais gases do efeito estufa. Os gases de efeito estufa o que são, né? Por que eles são causados? O efeito estufa, né? Ele nada mais é que a radiação solar. Ela atinge a atmosfera e interage com os gases ali presentes. Nessa interação, o que acontece? Os chamados gases, o efeito estufa, absorvem a radiação solar, tá? E passam a emitir volta por, para a superfície terrestre, que é a radiação infravermelha, ou melhor dizendo, vulgo calor, tá? Praticamente não absorve radiação solar devido à radiação de onda curta, mas absorve radiação emitida pela superfície da Terra, que é uma radiação de onda longa. Quais os principais gases de efeito estufa? Os gases na atmosfera e absorção. Lembrando também que por que está acontecendo esse efeito estufa? Muitos cientistas acreditam que a temperatura média do planeta está aumentando porque as atividades humanas estão emitindo para a atmosfera grande quantidade desses gases de efeito estufa e que são importantes para o equilíbrio do planeta, pois são compostos gasosos e aprisionam calor na atmosfera, tá? Dentro desses gases, o CFC12 absorve um infravermelho dentro da janela atmosférica. Portanto, ele é um potente gás também, causador do efeito estufa atmosférico. Como podemos dizer, de uma forma geral, tem o vapor de água, tá? Ele é responsável por 60% do efeito. O CO2 ele é responsável por 26% do efeito e os demais gases contribuem com 14% do efeito. Se for colocar mesmo na ponta da caneta, uma quantidade bem grande, tá? De porcentagem de vapor de água e CO2 também. E a temperatura, uma curiosidade, que a temperatura do planeta ela aumentou em torno de 0,5 graus nos últimos 100 anos, tá? E os cientistas estimam que deve aumentar em 4 graus até o final desse século. Mas o que isso quer dizer, né? A gente coloca na cabeça, o que quer dizer 4 graus Celsius? Ah, não é nada. É sim, tá? Para uma poluição que já está sofrendo o meio ambiente, é muita coisa. E com o aumento da temperatura do planeta, muitas mudanças podem acontecer, impactando negativamente a vida na Terra, tá? Fazendo que tenha mais períodos secos, mais extremos, em alguns locais pode levar à escassez de água, tá? Essencial para a vida, fazendo com que não haja mais vida nesse local. E chuvas mais intensas em outros locais podem causar enchentes que levam tudo e que está pela frente. Tudo. A chuva pode levar tudo que está no caminho dela, ela leva. O derretimento, tá? Das calotas polares prejudica os animais
como os ursos polares, e aumenta o nível do mar. Igual já está acontecendo, né? O derretimento de várias calotas que passam em noticiários, né? Também conhas causam aumento do nível do mar, que pode causar enchentes em cidades costeiras e até destruir alguma delas. E o aparecimento de bactérias mais resistentes e danosas que podem causar muitas doenças. Esse aí eu trouxe uma curiosidade, né? Que pode acontecer no futuro próximo, né? A gente reza para não poder acontecer. E alguns fatores que determinam a temperatura do ar próximo à superfície, que é a quantidade de radiação solar que a Terra recebe, a quantidade de radiação solar que a Terra reflete, a retenção desse calor pela atmosfera e a evaporação e a condensação de vapor de água. Aqui tem um gráfico, tá, de oscilação das mudanças naturais climáticas. Acredita-se que a temperatura média da Terra tenha variado bastante durante sua evolução. A figura acima mostra a variação da temperatura média da Terra de acordo com o Scotese, que é um site, tá? Ele é muito seguro e essa informação é dele. Que alguns séculos passados a temperatura da Terra não está igual hoje, né? Tendo vários tipos de mudanças climáticas. E quais os processos que mudam naturalmente o clima? São as tectônicas de placa, as erupções vulcânicas, né? E as variações na intensidade de radiação solar e variações na órbita da Terra. Causas naturais de variabilidade climática. Entre elas estão a emissão dos gases, uma erupção vulcânica joga na atmosfera aerosóis, partículas que podem causar esse resfriamento no clima global. As forças naturais, que são erupções vulcânicas e mudanças na atividade solar. As manchas na superfície solar, que são sunspots, podem aquecer devido aos campos magnéticos no interior do Sol. Essas manchas apresentam temperatura mais baixa e pode estar associado com ocorrência de flares, que são as chamas como aquelas observadas na refinaria, que são aqueles clarão, tá? E o que essa energia tem a ver com esse aquecimento global, né? Muitas das atividades humanas atuais utilizam energia e a maior parte dessa energia provém da queima de combustíveis fósseis, né? No mundo, a principal fonte de geração de energia elétrica é o carvão. No transporte, a energia pode movimentar os veículos. Vem principalmente da queima da gasolina e do óleo diesel. Na indústria, utiliza-se muito gás natural e outros derivados de petróleo, como o óleo combustível. Toda essa queima de combustível fóssil emite grande quantidade de gás, tá, na atmosfera. No Brasil, a principal atividade responsável pelas emissões de gás é a agropecuária, tá? Devido ao desmatamento, aos usos de fertilizantes, né, para combater pragas, né, e a emissão de gases que vem da digestão dos bois. O transporte é o segundo colocado, seguido pelas atividades industriais. E a radiação eletromagnética. O que vem a ser essa radiação, né? É uma forma de energia caracterizada pelas oscilações dos campos eletromagnéticos. A transferência de energia se dá por fótons, né? Que é a propriedade tanto de partícula quanto de onda. Também pode ser aplicada pela lei de Planck, tá? Ou seja, quanto maior a frequência ou menor o comprimento de onda, maior a energia associada. O C, aí no caso, é a velocidade de luz, que é 10,10 oitavos metros por segundo no vácuo. Outra curiosidade também, tá? Que no Brasil a maior parte da energia elétrica que consumimos é gerada em usinas hidrelétricas, tá? Que é uma fonte de energia renovável e com baixas emissões de gás também.
Isso faz com que a nossa matriz elétrica emita pouco gás comparada com as de outros países. Porém, como as hidrelétricas dependem de chuva, né, para que os rios tenham água suficiente para movimentar as turbinas, em período de pouca chuva, né, que é a seca, é necessário acionar termoelétricas movidas a combustível fóssil para não faltar a energia para ninguém. Também pode. O acionamento dessas termoelétricas encarece nossas contas de luz e aumenta nossas emissões de gases estufa. Por isso é que muitas vezes na conta de luz vem bandeira vermelha, bandeira amarela e bandeira verde. Quando tiver na bandeira vermelha é quando está nesse período que liga as termoelétricas, tá? E eu trouxe aqui essa curiosidade, tá? Que é o deslocamento de populações inteiras, os custos de adaptação em zonas costeiras, na subida ao nível do mar, a perda de capacidade de trabalho devido ao calor e mais conflitos bélicos para o acesso de recursos limitados, o agravamento do acesso à água potável em determinadas áreas, a propagação de doenças devido ao aumento da temperatura, o aumento, tá, da pobreza provocado por fenômenos meteorológicos extremos e o aumento dos preços dos alimentos básicos ou consumo habitual, a queda na produtividade agrícola, tá? Aí, em cada partezinha do planeta, aqui demonstra qual que é o efeito socioeconômico dessa mudança climática. O que está acontecendo em cada parte do país. Então, como podemos contribuir, né? A gente fica pensando, o que eu posso fazer? Além das dicas para o uso consciente, né, dessa energia que você viu, eficiência energética, e podemos ajudar bastante o planeta, tá? Buscando mudar nossos hábitos, nossa rotina, por exemplo, usando menos energia, usando mais bicicletas de carro, plantando árvores. Para quê? Essa emissão, né, de gases fazendo essas mudanças climáticas, que na mesma hora às vezes pode estar tá um sol, tá uma chuva, tá frio, tá calor de novo. Com isso, fazendo isso, o planeta se estabilizar. O que os cientistas acreditam que daqui a uns tempos possam estar enganados, né? Que esse aumento de temperatura possa ser bem menor, tá? E com isso eu finalizo o trabalho, também tentando trazer esses efeitos socioeconômicos, né? Para todos poderem ajudar o planeta.